Olá, vamos para mais uma aula e na aula de hoje falaremos sobre concreto armado. Esse assunto é sem dúvida um dos mais importantes e recorrentes em concursos públicos de engenharia civil. Dificilmente você fará uma prova de concurso público relacionada à engenharia civil em que não caia ao menos uma questão pertinente a esse tema. O tema é bastante abrangente e, sendo assim, vamos procurar reduzir a teoria ao mínimo necessário. As bancas gostam de cobrar, principalmente, no caso de bancas menores, assuntos relacionados ao cobrimento de acordo com a agressividade do ambiente. Isso é o que as bancas menores mais gostam de cobrar. E as bancas maiores, bancas como Fundação Vunesp, Fundação Carlos Chagas, a Consulplan, a Fundação Getúlio Vargas, essas bancas elas gostam de cobrar peculiaridades específicas da norma técnica ABNT 6118. E isso vocês terão no nosso material teórico. Concreto, por definição, é um material de construção proveniente da mistura em proporção adequada de aglomerantes, agregados e água. Isso quando estamos falando de concreto simples. No caso do concreto armado, é a mistura de aglomerante, agregado miúdo, agregado graúdo, água e barras de aço. Em nossa imagem, nós temos a mistura de cimento, que é um aglomerante, mais água, nós temos a pasta de cimento. A pasta de cimento mais areia, nós temos a argamassa, e a argamassa mais a tela, nós temos uma argamassa armada. A pasta de cimento mais areia, que é um agregado miúdo, mais a brita, que é um agregado graúdo, nós temos o concreto. Com concreto mais aditivos, nós temos concretos especiais. E o concreto ou concretos especiais mais o aço, nós temos um concreto armado. Nessa imagem, nós vemos que a água mais o cimento, nós temos a pasta mais o agregado miúdo, nós temos a argamassa mais o agregado graúdo, nós temos o concreto. E o concreto simples mais as barras de aço, nós temos o concreto armado. O concreto ciclópico, conforme vemos nessa imagem, ele é um concreto proveniente da mistura do concreto simples, a qual se incorpora pedras de mão. Então, nós temos o concreto simples, ao qual são incorporadas pedras de mão ou pedras de dimensões maiores. E essas pedras de mão ou pedras de dimensões maiores, dispostas regularmente em camadas convenientemente afastadas, de modo a serem envolvidas pela massa. Então, conforme vai sendo executado, lançado esse concreto simples, as pedras de mão são lançadas de acordo com a conveniência. Esse tipo de concreto ele é utilizado em alicerces contínuos, alicerces corridos, pequenas sapatas e em alguns muros de arrimo também é utilizado esse tipo de concreto. Para a massa específica do concreto simples, nós podemos adotar 2.400 kg por metro cúbico e para o concreto armado 2.500 kg por metro cúbico. Isso se a banca não te der essa massa específica. Fiquem atentos, porque as bancas gostam de cobrar alguns temas relacionados a mecanismos que agem na deterioração do concreto, tal como a lixiviação, a expansão por sulfato e a reação álcali agregado. E também mecanismos de deterioração à armadura, tais como a despassivação por carbonatação e a despassivação por ação de cloretos. Algo que é muito, mas muito cobrado mesmo pela maioria das bancas é esse trecho da norma referente ao cobrimento da armadura de acordo com a agressividade do ambiente. Nós temos, de acordo com a norma, nós temos 4 graus de agressividade, de acordo com a área. Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. E o cobrimento mínimo nominal que deve ser feito sobre essa armadura. Então, de acordo com a norma técnica, nós temos essa tabela.
Essa tabela está no nosso material teórico, inclusive na nossa ficha resumo. Vocês devem memorizar esses itens, isso é muito cobrado, ok? E atenção especial deve ser dada para essa nota. Nos trechos dos pilares em contato com o solo, junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento mínimo de 45 milímetros. Um detalhe importante na qualidade do concreto de cobrimento é que não é permitido o uso de aditivos à base de cloreto em estruturas de concreto. Esse é um detalhe da norma técnica. E por fim, um outro detalhe bastante importante que as bancas gostam de cobrar, detalhe técnico da norma, é que nós podemos adotar como massa específica do aço da armadura passiva o valor de 7.850 kg por metro cúbico. Bom, por fim, vamos encerrar aqui a nossa introdução ao assunto de estrutura de concreto e concreto simples, concreto armado, a matéria de concreto em si. Essa matéria ela tem como base principalmente a NBR 6118, a BNT NBR 6118. Em nosso material teórico, vocês vão verificar que nós procuramos sintetizar bastante essa norma, deixá-la o mais acessível possível. Realmente é um material que as bancas gostam de cobrar nas provas de engenharia civil, ok? Então vamos para o nosso estudo teórico. Não se esqueçam de resolver as questões comentadas e resolvidas. Não se esqueçam de complementar o estudo resolvendo muitas das nossas questões. E até a próxima aula.